A dor conduz à amargura e esta à raiva. Se você segue por este caminho, está perdido. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui pra falar do Espada de Shannara. Opa! Errei o livro. Eu quis dizer A Espada de Shannara, escrito pelo Terry Brooks. Espada de Shannara, ele é um livro de fantasia lançado em 1977. Ele foi trazido para o Brasil pela Saída de Emergência em 2014, com a tradução da Ana Cristina Rodrigues. Você viu essa brincadeira que eu coloquei o Senhor dos Anéis no lugar dela do começo, né? Por quê? Porque um dos maiores problemas da Espada de Shannara e uma das maiores acusações, um dos maiores temas sempre que se fala dela, é que a Espada de Shannara é uma cópia de Senhor dos Anéis. E essa é uma acusação muito válida, porque é verdade. Agora vamos por partes. Qual que é a história da Espada de Shannara? A Espada de Shannara, ele conta a história de um elfo chamado Shia, sei lá. O Shia, ele está destinado a encontrar a Espada de Shannara, para vencer o Lorde Feiticeiro, que é o grande vilão das terras dele lá, os Quatro Reinos, sei lá. E para isso, ele vai ter que fazer uma viagem muito difícil. Ele vai contar com um artefato conhecido como as Pedras Élficas para auxiliar ele no caminho. E ele vai encontrar uma série de aliados e também inimigos ao longo do caminho. Essa é a história básica. E ele vai confrontar o Lorde Feiticeiro. E vão haver guerras entre os exércitos do Lorde Feiticeiro, são feitos de gnomos, e os humanos e os povos livres lá. Essa é a história do livro. A história é boa? Não. A história é derivativa e reminiscente do Senhor dos Anéis. O Shia e o Flea, que é o irmão dele, de criação, eles são claramente personagens análogos aos hobbits. Eles vêm de uma vila pacata no meio do nada e começam a ser perseguidos por um portador da caveira, que é a mesma coisa que um Nazgûl. E eles são ajudados, na verdade, eles são guiados no começo dessa história, eles são introduzidos a toda essa aventura por um mago, ou, na verdade, um druida, chamado Alanon, que é um análogo do Gandalf. Eles vão encontrar uma série de outros personagens que são análogos de personagens do Senhor dos Anéis. Tem um personagem que ele anda por aí, mas na verdade ele é o descendente de um rei, igual Aragorn. Tem um anão, uns elfos, no lugar de um elfo só, tipo, que seria o Legolas, tem dois, e assim vai. E acontece uma série de coisas igualzinho a Senhor dos Anéis. Inclusive o Ala não cai num buraco, lutando contra um inimigo terrível, que é tipo um dos portadores da caveira. E depois ele volta, igual o Gandalf. Tem uma cavalgada para salvar as pessoas, igual os Campos de Pelennor. E eles passam por um complexo subterrâneo, igual Moria, onde tem inimigos secretos terríveis por baixo da montanha. Eu posso ficar fazendo isso o dia todo. A quantidade de paralelos é inacreditável. Isso foi uma coisa que me fez ter uma experiência muito desagradável lendo este livro. Eu realmente eu estava estupefato com a quantidade de coisas que é extraída do Senhor dos Anéis. E eu fico impressionado que gente como Gene Wolfe ou Frank Herbert já vieram defender o Terry Brooks nas acusações de plágio, porque é impossível. Mas escritores, eu não sei, escritores às vezes defendem outros escritores de bobeira. Por isso que às vezes é mais fácil, é melhor confiar em especialistas em escrita, como é o caso do Lin Carter. O Lin Carter, ele é um estudioso, na verdade, e ele é um dos caras que é um dos maiores críticos do Terry Brooks por causa da Espada de Shannara ser uma cópia do Senhor dos Anéis. Agora, existem alguns fatores que são atenuantes nessa história. O Terry Brooks, ele lançou esse livro em 1977. O Senhor dos Anéis estava fazendo muito sucesso e ele lançou com o Lester Del Rey. O Lester Del Rey, ele é um editor muito famoso que hoje em dia tem a Del Rey Books, né, que é uma editora que tem alguns dos maiores livros de fantasia e ficção dos Estados Unidos. O Lester Del Rey forçou o Terry Brooks a escrever uma cópia de Senhor dos Anéis. O Terry Brooks entregou um manuscrito de uma maneira, e o Lester Del Rey fez, ao longo de um ano, ele reescrever todo o livro para que ficasse o mais parecido possível com o Senhor dos Anéis. Então, não é uma escolha do autor, e eu já ouvi falar muitas vezes que as continuações do livro são totalmente diferentes, é outra coisa. Mas o fato dele ter feito uma cópia do Senhor dos Anéis funcionou, porque o Senhor dos Anéis era popular. Ele era uma fantasia que todo mundo queria ler algo parecido, e quando a Espada de Shannara saiu, todo mundo correu para ler ela. No mesmo ano saíram outros livros de fantasia muito superiores ao Espada de Shannara, como é o caso, por exemplo, do
Lord Fallsbane, que eu já falei na minha lista de livros clássicos que deviam sair aqui no Brasil. O Lord Fallsbane é um livro de fantasia que sai no mesmo ano, e é bem melhor, criativo, interessante, diferente. Espada de Shannara tem alguns elementos criativos interessantes? Sim. Por exemplo, ele tem um setting que na realidade é pós-apocalíptico. Não se preocupe que isso não é spoiler, eles contam logo no começo do livro. A história seria que elfos anões são derivações de pessoas que vieram muito, muito tempo depois de um holocausto, provavelmente nuclear. É criativo até certo ponto. Esse livro saiu em 1977. Em 1976 saiu um livro chamado Astra in Flandrix, de um autor chamado Seamus Cullen, que todo mundo fala que seria meio que Senhor dos Anéis com muito sexo. Esse Astra in Flandrix, ele explorou já a ideia das Terras da Fantasia serem, na verdade, uma história pós-apocalíptica, pós-holocausto nuclear. Então a Espada de Shannara chegou um ano atrasado, inclusive, nesse tema. Fora isso, o que salva desse livro? A narrativa, se você gosta da narrativa de Tolkien, ele tenta emular ela fortemente. Não com sucesso. Pelo menos não total. Ele tem um sucesso só parcial. Porque esse livro é como se fosse o Terry Brooks tentando escrever igual o Tolkien e não conseguindo. Ele falta o estudo cuidadoso de Tolkien, a atenção aos detalhes que Tolkien tinha. Tudo isso escapa ao Terry Brooks. Mas é uma aventura com um setting fantástico, com anões, elfos, com maniqueísmo, com luta de bem contra o mal, com guerras, com muita fantasia. Então pode ser um negócio bem legal para você. Tem uma coisa que eu gosto bastante desse livro, que é um personagem que é o personagem que foge totalmente ao setting de Tolkien que ele roubou. Inclusive tem um personagem que é análogo ao Tom Bombadil, mas eu nem vou chegar nisso. Tem personagem análogo a tudo no Tolkien, mas tem um personagem que não é análogo a nada, que é totalmente criativo desse livro, que é o Panemon Krill. Esse é realmente um personagem que eu gosto. O Panemon, ele anda com um troll mudo chamado Keltset. O Panemon, ele é um trapaceiro e um ladrão que não tem uma mão, uma maneta, e ele acaba se envolvendo com um dos personagens principais e ajudando ele, etc. E ele é um personagem interessante, divertido, com uma história única, em um local diferente, e tanto ele como o Keltset têm sua própria história à parte, que é muito mais interessante do que praticamente todas as outras histórias dos outros personagens. Não que os outros personagens não sejam interessantes as histórias, elas só são meio batidas, são todas histórias que você já viu. E o Panemon, ele é um personagem interessante nesse sentido. A narrativa, como eu falei, é derivativa também de Senhor dos Anéis, ele tenta ser o mais descritível possível, principalmente de cenários. O livro se arrasta em alguns momentos. Ele foi um livro que eu tive muita dificuldade de ler, que eu demorei muito tempo para ler. E ele foi um livro que foi uma experiência desagradável para mim. Eu vou encerrar logo esse vídeo porque eu não tenho muito o que falar mais desse livro. Considerações finais sobre esse livro. Se você quer muito ler fantasia épica que pareça com Tolkien, mas não é Tolkien, leia. Só isso. Sinceramente, como fã de fantasia, tem muito mais coisa melhor para você ler por aí. Talvez um dia eu leia a continuação e os outros livros do Shannara, porque falam que o Terry Brooks se redime bem, que ele melhora a narrativa, que ele é muito mais criativo. Ele fez sucesso com isso. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa, quando alguém faz sucesso com uma coisa tão abaixo da média. Esse livro, ele não chega a ser ruim, porque ele tá copiando uma coisa boa. Então, ele é um plágio de algo bom. Mas, por ser um plágio, ele nunca vai ser uma coisa excelente. Então, ele é um livro medíocre. Medíocre significa médio. Ele é médio. Ele fica na média. Mas no geral eu me senti mal lendo esse livro. Eu não tava engolindo o que o Terry Brooks queria me entregar. Então, sinceramente, a minha dica é evite a Espada de Shannara. Se você puder, sei lá, começa pelo Pedras Élficas ou qualquer um. A saída de emergência não existe mais, a Arqueiro comprou, na verdade, o selo, né? Faz tempo que as pessoas estão cobrando para sair o terceiro livro. Talvez eu leia, talvez não. Talvez eu leia porque eu leio tudo que é de fantasia, mas eu não tenho muita vontade de ler Terry Brooks novamente depois da Espada de Shannara. Essa foi minha resenha de hoje. Espero que você tenha gostado da resenha em si, porque eu não gostei do livro. Mas se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.